consumidor está aqui conosco para nos ajudar a entender quais são os direitos do consumidor nesse tipo de situação. O Adi Damus, bem-vindo, secretário. Boa tarde para o senhor. Primeiro te perguntar, né? Foram várias situações, várias queixas dos consumidores. A produção é da T4F. Qual que é a responsabilidade dessa produtora ou da equipe da cantora Taylor Swift por tudo que aconteceu no Rio de Janeiro? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Thales, a Marilene. Diego, tudo isso está sob investigação. Nós, no sábado, pela manhã, quando tomamos conhecimento do que estava acontecendo no Rio de Janeiro, nós nos deslocamos aqui para o Ministério da Justiça. De imediato, elaboramos uma portaria estabelecendo regras regras de adequação, sobretudo voltada para a segurança e a saúde dos consumidores. No que diz respeito aos shows da cantora Taylor Swift, que vai continuar em São Paulo, os shows vão continuar em São Paulo. Hoje é o último dia da apresentação dela no Rio de Janeiro. E, naquele momento, a grande questão era o acesso à água. Era isso que gerou a comoção, as reclamações e os clamores do público que esteve no estádio Newton Santos na sexta-feira, era a falta d'água, era a falta de acesso à água. Não se permitiu que as pessoas entrassem com água e parece que o acesso à água no interior do estádio não era um acesso fácil, o que gerou toda aquela comoção, inclusive infelizmente, com o óbito de uma das pessoas que estavam assistindo à apresentação. A empresa nos respondeu ainda há pouco, eu nem li ainda a resposta dela, para entrar aqui no ar com vocês, então não tenho condição ainda de informar vocês o que a empresa, foi a resposta que a empresa nos deu. Em relação a essas queimaduras, por conta de placas de metal, nós tivemos conhecimento disso ontem, até de uma maneira informal. Amigos meus, pessoas da minha relação, cujos filhos estiveram lá no show, informaram que, de fato, há placas de metal sob uma cobertura, e que isso não só agravou a sensação térmica, que já era elevada na hora do show, em torno de 60 graus, e pessoas se queimaram, pessoas que escorregaram, caíram, se queimaram por conta aí dessa placa de metal. Nós, informalmente, eu orientei aqui a um dos nossos diretores, informalmente, nós pedimos de esclarecimento e agora nós estamos formalizando, nós vamos enviar uma nova notificação à empresa para esclarecer a existência dessa placa de metal. Para encerrar essa parte, o que a empresa informalmente nos disse é que eles não têm responsabilidade por essa placa de metal. Parece que é para proteger a grama, Eles botam essa placa e recobrem com uma lona, enfim. Então, nós estamos também buscando esclarecer essa situação. Secretário, a gente está falando aqui de um evento que não era para ter problema, porque falta de recursos não houve, Era um evento que cobrava ingresso de R$1.000. É distópico acontecer isso num evento que recebeu todos os recursos necessários para acontecer. Tem uma outra questão dali que me chamou muito a atenção e até agora, não sei se é verdade ou não, se a secretaria está apurando, de que teriam fechado as entradas de ventilação para que não fosse possível ver o show do lado de fora. E aí eu acho que é uma coisa bem pesada, caso seja confirmada. Bem pesado, num dia de 60 graus de sensação térmica, fechar a ventilação. Está sendo apurado isso? Quais são as responsabilidades?
Olha, Marilene, você tem toda a razão. Então, essa é o outro fato que no sábado não nos chegou ao conhecimento. Nos chegou ao conhecimento ontem, por conta exatamente das mesmas pessoas. E no nosso canal de denúncia daqui também no Ministério da Justiça chegaram relatos nesse sentido, de que essas entradas de ventilação teriam sido, né, vedadas para que quem estava do lado de fora não pudesse, né, assistir ao show. Né? Então, isso é gravíssimo e também fará parte das nossas indagações à empresa em relação a também esse aspecto. Então, a placa e essa vedação, essa possível vedação aos dutos de ventilação, enfim, para que as pessoas não assistissem ao show. Sem sombra de dúvida, isso é de extrema gravidade. Mas, e se tiver acontecido, a empresa vai ter que responder por isso. Né? Mas, secretário, não deveria ter havido uma fiscalização proativa, anterior, mais forte, dos órgãos de defesa do consumidor? Olha, Thales, essa é uma responsabilidade que talvez não caiba a nós, não caiba aos PROCONs, cabe ao poder público municipal e estadual, né? Ao Corpo de Bombeiros, enfim. Nós não temos exatamente esse papel, até não temos nem braços para isso, né? Os PROCONs têm uma estrutura muito diminuta. Né? Então, essas questões atinentes à segurança, atinentes à integridade física das pessoas, né, que frequentam um show desses, compete basicamente ao poder público municipal, ao poder público estadual. Agora, secretário, também... Madeleine, tem mais uma pergunta? Eu ia fazer uma, mas primeiro você, depois eu faço. Fica à vontade. Acho que está desativado o áudio. Secretário, obrigada, Diego, pela gentileza. Secretário, nesse caso específico do Rio de Janeiro, quem é responsável por essa última inspeção para liberar o estádio? Aqui em São Paulo, que eu sou de São Paulo, eu sei daqui como funciona, é o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros aqui em São Paulo, ele é uma parte da Polícia Militar do Estado de São Paulo. No Rio de Janeiro é outra coisa, PM é uma coisa, bombeiro é outra. De quem que é essa responsabilidade de liberar o estádio, de falar, beleza, está em condições, está liberado para o show? Olha, Marilene, eu vou responder aqui com base mais em especulação do que por ter conhecimento. Eu repito, isso não é uma área que nos diga, não é uma dimensão que nos diga a respeito. A princípio, a Polícia Militar cuida da segurança policial, enfim, não haja violência, não haja agressões, enfim. E o Corpo de Bombeiros cuida dessa parte, né, de liberar. Olha, o Estado está liberado, está em condições para... Agora, repito a você, eu estou falando aqui com base, sei lá, com base no senso comum. Não é uma informação que eu estou te dando, tá? Porque não é da nossa atribuição essa parte aí. Da nossa atribuição são as relações de consumo, né? Se o Código do Consumidor está sendo respeitado ou se não está sendo respeitado. Para te fazer, então, a última pergunta, vamos conferir o relato da mãe da garota que, infelizmente, morreu durante a apresentação. Foi no sábado, né? Aliás, foi sábado, sim, foi na sexta-feira, primeiro dia, né? Foi na sexta-feira, a Ana Benevides, e eles tiveram dificuldades financeiras, porque o translado é caro, não é? Então, para levar a garota de volta para o estado de origem, ela contou com uma ajuda de internautas, de fãs da Taylor Swift e outras pessoas que quiseram ajudar nessa vaquinha virtual. Vamos assistir. Bom dia, pessoal. Aqui é a Adriana, mãe da Ana Clara Benevides. Ontem a gente iniciou uma vaquinha pedindo ajuda. Graças a Deus, agora de manhã a gente já conseguiu. Nós conseguimos um valor que dá para fazer tudo que a gente queria. Graças a Deus, foi muita gente que doou. E eu quero que Deus abençoe todos vocês. Bom,
Bom, secretário, nem esse translado a T4F assumiu, quer dizer, a família que não tem condições teve que pedir ajuda numa vaquinha, quer dizer, não me parece, quer dizer, me parece muita, sei lá, falta de noção, muita, sei lá, descaso mesmo, não sei qual palavra usar. O que te parece? Como é que o senhor tem visto a atuação dessa empresa também? Olha, Diego, eu vou fazer um raciocínio aqui de advogado, né? Possivelmente a empresa tenha calculado, olha, se a gente assumir isso, nós vamos estar assumindo a responsabilidade pela morte da Ana. Mas, ainda assim, né, se poderia ter feito uma ressalva, acho que a empresa deveria ter... Veja só, não estou falando aqui do ponto de vista, se a empresa não arcou com esse traslado, ela vai ser responsabilizada pela secretaria. Não estou dizendo isso. Estou fazendo aqui um comentário respondendo a tua pergunta. Acho até que caberia, não é? A empresa não... A causa mortes da Ana, eu ainda não soube qual foi. Eu ainda não tenho conhecimento da relação de causalidade entre da morte dela e do que estava acontecendo lá no estádio, né? Isso aí vai depender ali do laudo, né? Enfim, eu não tenho notícia nesse sentido. Mas a empresa, né, num gesto, né, de humanidade, né, deveria ter arcado com esses custos. Fazendo a ressalva que, independentemente da causa-morte, até porque o show acabou, né? Eu fico imaginando o que a cantora não está pensando, né, desses shows aqui no Brasil, que foi uma sucessão, né? Teve assalto em Copacabana, que resultou na morte de um jovem que ia ou foi ao show, né? Os carros da comitiva da cantora foram parados porque estavam com placa camuflada. Enfim, uma sucessão de acontecimentos ruins que acabaram, né, infelizmente, maculando o show. Então, nesse sentido, até para procurar amenizar, né, a má impressão que o grande público está tendo da empresa, eles devessem ter arcado com esses custos.